Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 12 do podcast Matemática Rui. Eu sou o Rui, eu sou estudante de matemática e neste episódio vamos falar de filmes com matemática. Eu vou trazer alguns filmes que gostei muito, alguns filmes que me marcaram, que eu assisti várias vezes, que falam sobre matemática, assisti até antes de ingressar em matemática, e falar o que eles têm de positivo, onde eles podem acrescentar algo aí na sua jornada matemática, se eles podem fazer você gostar de matemática, se tem alguma coisa interessante que dá para se tirar nele. Antes disso, pela primeira vez estou aqui, se você está no YouTube, você está me vendo, a gente está se olhando aí. E eu estou fazendo esse teste no episódio 12 porque algumas pessoas vieram pra mim no Instagram e nos comentários do YouTube de alguns episódios perguntando por que eu não aparecia, eu não botava alguma animação, alguma coisa desse tipo. Desde o nono já tem uma animaçãozinha, é a animaçãozinha da galáxia, fica indo, fica voltando. E agora eu tô testando com a minha pessoa, estou aqui. Então você tá no YouTube, você tá me vendo, no Spotify continua apenas o áudio, que é assim que é um podcast, tá? Um podcast ele é feito para ser um áudio. A gente que transformou isso numa entrevista, conversando com a Gabi. Mas e eu aqui é impossível tornar isso porque geralmente só sou eu que gravo. Geralmente eu falo de um tema específico, fico aqui groselhando para vocês durante 20, 30, às vezes até 50 minutos. E fica meio inviável. Primeiro fazer ao vivo. Eu acho que eu preciso de algumas coisas que uma conversa não tem para tornar interessante o podcast. E depois a edição, controle de som, porque assim, tá bonitinho aqui, mas meu quarto tá uma bagunça, a qualquer momento alguém pode entrar aqui e atrapalhar a gravação, sons externos, então tudo isso eu tenho que ir filtrando para tornar pelo menos um negócio assim vistoso. Porque matemática já não é um assunto assim que a galera morre, acha maravilhoso. Então pelo menos tornar ela interessante. Então, o tema é filmes com matemática. Veja que eu disse filmes com matemática e não filmes sobre matemática. Porque aí a gente tem uma diferença, que o tema central do filme pode ser um drama, pode ser um romance e no meio tem matemática, como é a teoria de tudo. E em outro caso pode ser um filme exatamente sobre matemática, como é o caso, não sei se tem algum na lista, que seja só sobre matemática. Tem uns que maior parte, talvez x mais y seja eu vou falar mais à frente, seja o exemplo, mas tem um roteiro de fundo, assim, um segundo plano, mas a matemática é o foco. E é isso, o tema é esse. O primeiro filme que eu trouxe para vocês aqui foi Gênio Indomável, filme clássico aí da década de 90, final aí da década de 90, 1997 mais ou menos. Quem quiser um resuminho, aí vai, esse é o resumo da minha cabeça, tá? É do que eu lembro do filme, porque esse é um filme que eu assisti várias vezes, mas é o resumo da minha cabeça. Talvez se você procurar uma crítica na internet, fique bem melhor um resumo na internet do que o que eu vou dizer aqui. Mas é o seguinte, o filme gira em torno do Matt Damon, o personagem principal, que é o Will Hunting. Daí o nome do filme em inglês, acho que é Good Will Hunting. E ele é um garoto pobre lá de South Boston, no sul de Boston. E ele simplesmente ele é um gênio, ele é super dotado. Ele tem memória fotográfica, ele consegue ler uma página do livro em poucos segundos. Ele, vamos ver, ele tem uma facilidade muito grande para várias áreas. Várias áreas, seja química, como ele mostra no filme, principalmente matemática. E esse tipo de pessoa é o que a gente chama, pelo menos pela idade, porque no filme ele vive o papel de uma pessoa jovem, do que a gente chama de prodígio. Um prodígio é essa pessoa acima da média, que tem certas habilidades especiais, seja a memória idética, que é a facilidade de decorar um evento que aconteceu, igual o Sheldon de Big Bang Theory, seja um prodígio com memória fotográfica, que é aquele cara que, como se ele batesse fotos com os olhos, o nome é bem autoexplicativo. E o contexto dele ele é um cara pobre, que vive a vida entre empregos, porque ele é muito violento, e acaba parando, vamos dizer assim, após um determinado ocorrido, parando nas mãos do professor Gerald Lamble, acho que é do MIT, é do MIT. Ele trabalhava lá, acaba resolvendo um problema
em aberto não, um teorema bem proposto pelos professores do MIT, bem, qualquer um poderia resolver, qualquer um dos alunos poderia resolver, ele não era aluno, ele trabalhava lá como faxineiro, e ele acaba resolvendo. Isso não é spoiler do filme, tem logo no trailer, e isso é só o começo do filme, então ele acaba resolvendo, e o professor ganhador da medalha Fields ainda, o famoso Nobel da matemática, o cara trabalha a vida toda para ter um prêmio desse, então esse professor Lambo, ele acaba meio que adotando o Will para desenvolver com ele conhecimentos matemáticos. No meio disso, ele é obrigado a fazer terapia, isso judicialmente. Ele se envolve aí numa briga com policiais e ele acaba tendo que fazer terapia. É daí que entra Robbie Williams, que vai ser o terapeuta dele. Esse filme foi vencido de Oscar foi indicado em 7 categorias, venceu 2 Oscars. O Oscar de melhor ator coadjuvante, de Robbie Williams, e o Oscar de melhor roteiro original. E aqui vai uma curiosidade: quem escreveu esse livro na época, esse filme na época, foi o próprio Matt Damon com o cara que, como é o nome do cara que faz o Batman? O Batman do meio, não é o... Putz, como é o nome do cara que faz o Batman? Eu não vou lembrar agora. Mas o cara que faz o Batman em Batman vs Superman. E a partir disso, o filme é bem premiado. Eles escreveram muito jovens o filme. Eu tô tentando lembrar o nome do ator, velho, mas eu não consigo. Devia ter anotado. Mas o filme gira em torno desses 2 personagens principais. E acaba que ele se apaixona, obviamente tem que ter uma paixão. O que é um filme sem um romance? Ele acaba se apaixonando por um estudante de medicina. E as realidades são bem diferentes. Ela é uma menina que herdou uma herança, então ela é bem rica. E ele é um cara pobre que, como a gente vai descobrir ao longo do filme, sofre com alguns problemas. E é aqui onde eu quero puxar para o lado da matemática no filme. Não importa o quão bom você é, vamos falar só de matemática, tá? Isso vale para várias outras coisas. Vamos falar só de matemática. Não importa o quão bom você é em matemática, se você não tomar conta da sua saúde mental. Matemática, seguir carreira acadêmica é uma coisa que exige uma vida de dedicação. Pensa, são 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado. Então é uma coisa que, e fora os anos de doutorado, você sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar só vendo matemática, lendo papers novos. É uma coisa que exige uma dedicação exclusiva antes mesmo de você estar com um emprego em uma faculdade federal para pesquisar, um instituto para pesquisar, um instituto de pesquisa. É uma coisa que exige essa dedicação de uma vida. Então, às vezes, você pode meio que despirocar, você pode, às vezes, não queria usar a palavra endoidar, porque é uma palavra muito forte, mas você pode perder a noção das coisas que realmente importam, como sua sanidade mental. E nesse filme, ele trata muito bem isso, porque o segundo plano dele é o Will, é o menino prodígio lá, tendo que ir para terapia e falando dos problemas da vida dele, ou seja, nada de matemática. A parte que tem de matemática é ele resolvendo algumas equações, negócios, umas paradas, até para você pausar para você olhar, problemas de matriz, problemas de nós, coisa assim bem pesada. Mas a parte que toca no filme é essa parte da terapia. Como um cara tão inteligente, um cara que tem tanta facilidade para os números, se não se cuidar, pode acabar se perdendo. Aqui vai spoiler, então se você não quer spoiler do filme, você dá uma pulada aí de pelo menos uns 2 minutos. Vai ser o tempo que eu vou falar disso. Então ele foi maltratado durante a infância, passou de diversos lares adotivos, então ele tem esse problema de confiança nele. Então ele não confia em ninguém. E a única coisa que ele faz com o conhecimento que ele tem, que ele possui, que ele adquire com o tempo, é, vamos dizer assim, se defender. Tem uma cena muito boa no filme que é ele vai para julgamento. Ele tem nos Estados Unidos você tem o direito de se defender como se fosse seu próprio advogado para você ser julgado pelo juiz, dependendo do que for. E ele escapa de diversas condenações a partir de coisas que só um advogado ou nenhum advogado falaria, citando
processos jurídicos que aconteceram e que foram vitoriosos por parte do réu, citando acontecimentos, partes da Constituição americana. Então ele usa esse conhecimento, vamos dizer, para se auto-sabotar. Ele, diferente da namorada dele, ele não procura uma instituição ou vai atrás de uma bolsa, porque claramente um cara desse, ele, se ele fizesse o mínimo de esforço possível, ele passaria na universidade, ganharia bolsa, estaria estudando, ficaria formado, gastaria $250.000 em educação, para, enfim, ter uma vida americana digna, uma vida de classe média alta, uma vida talvez até de rica na, na sociedade americana. Mas o que é que ele faz? Ele tem noção dessas coisas todas, até porque ele é... Só que o celular tá vibrando aqui para trabalhar a gravação. Ele tem noção dessas coisas, até porque ele é um prodígio, ele é um gênio. Mas ele prefere não, ele prefere viver a vida simples dele, a vida com os amigos dele, num ambiente onde ele não se desafia. E aí entra na questão da zona de conforto. Às vezes a gente prefere não... A gente não se desafia. Porque, poxa, eu já tô tão confortável. O nome é zona de conforto por um motivo, né? Eu já tô tão confortável na situação que eu tô. Pra que eu vou procurar outro desafio? Sei lá, às vezes isso acontece demais com quem estuda muito uma coisa o tempo todo. Você evita sair da sua área porque você já conquistou muito nela e já tem, seja o conforto financeiro, que é importante, seja o conforto de estar bem consigo mesmo. Isso no filme é retratado dessa forma. O cara é fora da média. Fora da média não. Ele tá na parte que você quando tem as redações do Enem, que tem as porcentagens e tem tipo aquelas 4 pessoas que tirou 1.000. Pronto, ele tá entre aquelas 4 pessoas no mundo. No mundo todinho, ele tá entre essas 4 pessoas. E o que é que é estranho não. O que é comum é que ele tá bem com isso, tá bem de tá naquela situação de não precisar fazer mais do que a obrigação dele, trabalhar em obra, trabalhar limpando o chão de universidade, porque ele quer aquela vida medíocre. Medíocre aqui não é a gente tem uma ideia errada da palavra medíocre. Medíocre não quer dizer que é uma coisa ruim, uma vida que não presta. Medíocre é uma vida mediana. Medíocre é você estar na média. Isso significa você ser medíocre, é você ficar na média. E ele prefere isso, sendo que ele tem capacidade de muito mais. Então o filme retrata muito bem isso. E como eu disse, tem muita matemática. Tem a parte do bar, que é uma parte clássica. Se você quer dar uma olhada, não quer ver o trailer, mas quer ver uns cortes do filme, bota aí, Bar Gênio Indomável. Cena do bar, Gênio Indomável. São 4 minutos muito bons, onde ele explica... ele tá discutindo com um cara e ele meio que ele detona o cara, porque o cara tá querendo se aparecer. Quem nunca já passou por isso, né? Geralmente quando a gente tá em universidade, naquele ambiente acadêmico, a gente tem sempre aquela pessoa que só porque lê um pouco mais ou porque tá um ano acima, um período acima, ela quer se aparecer com conhecimento que sabe. E ele mostra para aquela pessoa que mesmo ele estando de camisa rasgada, nunca tendo frequentado uma aula de universidade, ele sabe mais do que ela. E mostra o que ele está parafraseando. Porque muitas vezes o que a gente fala, quando a gente tá dando esse negócio que a gente sabe demais, não sei o que, a gente tá parafraseando alguma coisa que a gente leu naquele período. Ah, eu gosto demais disso, sou muito bom nisso, então nessa parte aqui eu domino e eu vou dar aula nisso aqui. Se alguém vier falar alguma coisa, eu tenho um argumento para mostrar que a pessoa tá errada e eu sei mais. E ele mostra que não, o argumento não é dele, na verdade é de um autor, que ele tá só parafraseando o livro. Então é uma cena genial. Também tem os problemas dele com a namorada dele. Como ele tem problemas de confiança, ele acaba mentindo muito, mesmo gostando muito da namorada dele. E ele acaba mentindo pra ela, falando coisas principalmente sobre ele não ser pobre, ou ele tem uma família. Enfim, ele não abre o jogo com ela com medo da confiança. E o final do filme é simplesmente genial. Muita gente não gosta por causa da escolha que o filme toma. Mas aí você põe na balança que é uma ficção.
você põe na balança que um filme é feito para ter quebras. E aí você consegue perdoar o filme. Até porque, se a gente for falar de finais, nem toda obra que você está vendo, seja de série, seja de filme, é muito difícil você gostar do final, porque você não quer que acabe. Então, dependendo do caminho que tome, vai desagradar uns, vai agradar outros. O segundo filme do podcast, desse episódio, é X mais Y. Ou, se preferir, acho que o título americano é Beautiful Young Minds, Jovemente Brilhante. Esse filme eu assisti no ensino médio. É um filme de 2013, 2014 por aí. Eu assisti durante o meu ensino médio. E, cara, é um filme muito gostoso de assistir. Muito bom de assistir. É um filme que vale a pena ver mais de uma vez para você entender certas peculiaridades. Tem umas partes de matemática bem interessantes, desafios de matemática bem interessantes. Tem uma cena. Eu vou citar sempre que eu puder citar cenas, porque é o que pega a gente no filme em determinados momentos. Então, no YouTube tem, porque eu já assisti um milhão de vezes. É a cena do Asa Butterfield, que é o ator principal, na sala olímpica. Pronto, assiste aí. Muito boa, tem 2 minutos a cena. Então, o enredo mais ou menos do filme, mais uma vez, eu vou passar a minha visão. Eu não sou crítico de cinema, pelo amor de Deus. É só uma conversa aqui sobre filmes com matemática, tá? Então, ele é um filme britânico, tá? Lá de 2013, 2014, 2015 por aí. Se eu fosse classificar ele num gênero, seria drama, porque é um filme que tem muito drama. Tem as partes de comédia que dá uma alegria na sua alma, então seria uma comédia dramática, mas pra mim é um drama. E protagonizado pelo Asa Butterfield, que é o cara, nosso Otis de Sex Education. Aí viu a série, uma série bem famosa da Netflix, que já vai para sua quarta temporada. O filme ele é baseado num documentário da BBC americana, não, da BBC inglesa, e gira em torno de um jovem inglês, Nathan, se você é brasileiro, então Nathan, que é o Asa Butterfield. E qual é o principal foco desse filme? Nathan, ele é muito bom em matemática e ele é um autista. Se ele não é um autista, eu tirei minhas próprias conclusões, então me perdoe. Mas eu acho que ele é diagnosticado com autismo no começo do filme, se eu não me engano. Mas qual é o ponto? Ele tem muita dificuldade de se relacionar com as pessoas. Então, ele se entrega para a matemática pela matemática ter sempre um caminho lógico, pela matemática não possuir incertezas, pela matemática ter uma construção a partir de argumentação. Então você só chega num ponto se você argumentar de forma lógica até o ponto que você quer ir. Senão, você vai chegar num absurdo e aquilo vai estar falso. Então, para ele era muito reconfortante essa natureza da matemática. Então, um professor logo cedo de matemática abraçou ele e acabou que eles tiveram uma amizade assim bem peculiar, porque o professor ele é um professor bem diferente do normal, é um professor bem incomum, tá? Acho que, se eu não me engano, ele tem problema com bebida ou ele não tem uma perna. Faz muito tempo que eu assisti, mas é uma amizade bem comum por ele ser uma criança, ele ser um professor de matemática, então ele acaba adotando o Nathan para essas questões de matemática. E o mais interessante é que o Nathan, ainda vou falar do filme mais à frente, sobre do Homem que Chegou ao Infinito, que é o Ramanujan, mas o Nathan, a perspectiva dele de matemática é bem parecida. Ele começa a desenvolver coisas num caderninho de matemática sem nunca ter lido um livro de matemática. Então ele vê determinados padrões, anota e com isso vai construindo certas coisas. Ele faz demonstração teorema de Pitágoras, faz demonstrações da fórmula de Bhaskara, demonstrações assim, acho que ele tinha 10, criança pequena mesmo, coisas de fundamental 1. Então ele faz coisas assim sem nunca ter analisado matemática. Óbvio, é meio que o caderno dele é um turvilhão de bagunças, porque ele nunca teve alguém para ensinar ele a organizar os próprios pensamentos, mas no fundo
lá tá tudo certo. Então o professor vê isso e acaba indicando ele para a seleção britânica para disputar a IMO, né? Que é a Olimpíada Internacional de Matemática. E ele vai para a seletiva e lá ele percebe o seguinte, ele percebe que ele não é a única pessoa boa de matemática no mundo, porque antigamente tem muito disso, né? Quando você vive num ciclo fechado, onde você só vê as mesmas pessoas, tem convívio sempre com o mesmo ciclo social, você acaba se destacando em determinada coisa. Você é o cara que faz a melhor pizza, o cara que come mais hambúrguer, o cara que faz conta mais rápido de cabeça, o cara que ganha mais dinheiro, o cara que tem o melhor carro, o cara que corre mais rápido, o cara que nada mais rápido. Ou até características ao contrário, você é o cara que não aguenta comer muito, você é o cara que não tem carro, você é o cara que não ter carro não é questão negativa, é só pra antagonizar, tá? Perdão. Mas e que também comer pouco também não é uma característica. Enfim, vocês entenderam, é só para antagonizar a ideia do grupo social. E quando você sai desse grupo e você tem novas experiências com as novas pessoas, você descobre que você não é o melhor naquilo e você também não é o pior naquilo. Então, mais uma vez voltando na questão da zona de conforto, se você vive sempre no mesmo ambiente, você não tem novos desafios. Sem novos desafios, você pensa que o mundo é só aquilo. Então Nathan ele se depara com um novo ciclo de amigos não, colegas de matemática que são ou tão bons quanto ele ou muito melhores que ele. No filme a gente vê muito isso, que a seleção da Grã-Bretanha, a melhor é uma menininha lá, uma galeguinha. Depois tem várias outras pessoas e talvez o Nathan seja o último ou o penúltimo. Então ele não é tão especial. E nem sobre o problema que ele tem de relação, eu acho que eu tenho quase certeza que é autismo. Mas eu vou chamar de problema de relacionamento. O problema de relacionamento que ele tem também não é o único entre os alunos de matemática. Tem um menino lá, da idade dele, que tem coisas muito mais severas que problemas muito mais severos de relacionamento que ele, que tem que ficar se autopromovendo o tempo todo. Eu até falado um pouco no filme sobre isso. E é bem comovente você assistindo, porque você vai se importando com os personagens, eles são bem desenvolvidos. Tem um fundo ali que você acaba se identificando, porque uma Olimpíada nada mais é do que uma competição para testar determinada coisa. No caso aqui, conhecimento matemático. Mas na vida também é assim, a vida é uma competição onde você vai testar determinados aspectos, seja de currículo, seja de conhecimento, seja de tecnologia, seja de conhecimento prático, seja de poder de venda. E esse filme mostra pra gente isso. Você não é um único em alguma coisa. Você nem é o melhor, você nem é o pior. Você tem que se tornar o melhor, ou até mesmo se tornar o pior, vai da cabeça de cada um. Então esse é mais ou menos o resumo do filme. Se passa numa competição olímpica, então tem a seletiva, vai para a competição olímpica, que é a IME, a Olimpíada de Matemática Internacional. Ele se classifica para, não é spoiler, tem no trailer, ele se classifica para as aulas da Olimpíada e para participar da Olimpíada, e lá ele tem que lutar pela vaga dele, então ele pode ser a qualquer momento cortado. Ele acaba se apaixonando, mais uma vez o que seria da vida sem o amor, ele acaba se machucando, se apaixonando e também se machucando. Ele acaba se machucando e com isso ele tem que fazer uma escolha ao final do filme. Mais uma vez, parecido com o Good Will Hunter, o Gênio Indomável. Cada diretor ele tem uma visão específica do que ele quer mostrar, do que ele está retratando, porque aquilo é uma coisa que é para ser uma ficção, mas também é verossímil. Então cada um tem uma visão. Nesse filme, ele segue um caminho parecido com o que o do filme do Gênio Indomável faz. E esse seria nosso segundo filme aí nosso segundo filme com matemática, não sobre matemática. Nosso terceiro, deixa eu até me ajeitar aqui. Nosso terceiro e último filme, veja que é parte 1, tá? Então, parte 1,
Eu separei 9 filmes, só que se eu fosse falar de 9 filmes, só esses dois primeiros já deram em torno de 25 minutos. Então seriam, sei lá, se esse aqui chegar a 30, seria 1 hora e meia de podcast. E eu prefiro fazer em partes, porque além de gerar mais conteúdo, não fica algo tão grande. Embora eu goste muito de podcast grande para ouvir durante a semana, se tivesse lançamentos desse mesmo podcast em partes, eu também ficaria feliz, porque eu particionaria. Eu nunca ouço um podcast grande de uma vez só. Eu sempre vou ouvindo ao longo da semana. Então acredito que estou fazendo como eu preferiria ouvir. Então, se você tem aí uma ideia melhor, você bota nos comentários. Porque a democracia funciona assim, é a lei da maioria. Mas sim, vamos ao terceiro filme, né? Vou pra minha colinha aqui, eu separei 9 filmes. O terceiro filme se chama Quebrando a Banca, ou se preferir, Blackjack, que é 21. E é um filme que, cara, eu gosto muito desse filme. É bem mais emocionante do que no sentido não de ser emocional, é emocionante de ter adrenalina do que os outros. Vocês vão entender por quê. É um filme ali de 2000 começo dos anos 2000 ali, não é muito, é 2005, 2006, não é um filme muito novo, mas é um filme, se vocês ouviram aí, foi uma moto que passou, tentarei tirar no aplicativo de remover ruído, mas infelizmente vivemos à mercê dessa ditadura das motos. Brincadeiras à parte, o filme ele se passa no MIT também, igual o primeiro, igual o Good Will Hunting, é no MIT. O cara, ele tá se formando lá no MIT, faz algumas aulas lá no MIT, é bolsista. É um cara, ele não é pobre, diferente dos outros do primeiro filme, ele não é pobre, talvez esteja na mesma condição do segundo. É uma classe média baixa, uma classe média baixa. A mãe dele tem um carro, tem a própria casa, tem um dinheiro que até ela dá pra ela no filme, então seria uma classe média baixa. E qual é a estrutura do filme? O cara, ele faz faculdade do MIT, pagando algumas cadeiras, mas o que ele quer fazer em verdade é medicina em Harvard. Só que o problema é que com os custos de material, tudo fica em torno dos 300 mil dólares. Imagina quanto deve ser hoje. Que isso é de 15 anos atrás. Mas enfim, pois é, fazer medicina sempre foi caro. Continua sendo e só vai aumentar. E ele quer fazer medicina em Harvard. Para ele é o sonho dele e ele quer realizar esse sonho. A mãe dele não tem condição de bancar e ele está buscando uma bolsa. Ele quer pegar uma bolsa, a bolsa lá que arca com o custo de tudo, dormitório, material, da própria mensalidade da instituição. E ele está buscando essa bolsa. Qual a dificuldade dele? Ele, mais uma vez, percebe que embora ele seja muito bom no que faz, embora ele tenha passado a vida, os 21 anos da vida dele se dedicando, fazendo cursinho, fazendo cursos especiais, fazendo projetos, participando de Olimpíadas, participando de competições, que mais? Tirando com a média quase perfeita de 100, tem a média de 9.7 em tudo na vida dele. Embora ele seja tudo isso, existem mais outros 10 candidatos que têm o mesmo currículo que ele, alguns até mais impressionante. Então, mais uma vez a gente se bota naquela situação do você tem que cuidar da sua saúde mental, porque uma notícia dessa às vezes pode acabar com você. E você tem que sempre perceber, aqui não é, eu não sou coach, tá? Acho que talvez seja o inverso do coach, porque eu tô dizendo pra você que você não é especial. Mas o que eu quero dizer que você não é especial não é pra botar você pra baixo, é pra você entender que na vida sempre vai existir pessoas melhores e pessoas piores em você em alguma coisa. É assim, pô, existem, sei lá, tá em 7 ou 8 bilhões de pessoas na Terra. É normal, é uma questão probabilística. Então o que você tem que fazer é fazer a sua parte. E esse cara fez, só que não foi o suficiente. Porque ele fez o mesmo sempre. Pra ele, óbvio que pra ele é mais fácil do que para outras pessoas estudar. No caso, aprender coisas com muito mais rapidez. Ele é muito bom na parte de matemática. E acaba que ele não se dedicou
a outros projetos além da área acadêmica. E para ele esse foi o problema, porque para conseguir a bolsa você teria que fazer, sei lá, alguma coisa totalmente diferente. E é o que ele vai buscar nesse filme. Tem até uma cena muito boa. Vou indicar a cena. Bota aí quebrando a banca, cena da sala de aula. Ou se não, cena da probabilidade da sala de aula. Pronto, bota assim. É uma questão bem interessante que eu vou deixar aí para vocês pesquisarem e vou citar só o que o professor diz. É um concurso. O professor é o cara que, tipo o Luciano Huck, o cara que tá lá comandando, o locutor. E são 3 portas. Em uma porta tem um carro, nas outras 2 tem bodes. Então você escolhe uma porta, sei lá, a porta número 1, tudo bem? E o locutor que sabe onde está o carro abre uma das portas, sem ser obviamente a número 1, e pergunta se você quer trocar, abre a número 2 e pergunta se você quer trocar de porta. E aí você troca. É bem interessante a conta que ele faz para fazer sobre eventos independentes. E eu fico a dica aí de matemática para vez. Fiz essa experiência várias vezes com meu pai, com papelzinhos, e sempre dava certo. Ele sempre não ganhava o carro, porque ele não confiava na probabilidade. E eu ainda não disse qual é a história do filme. Eu disse até que ele queria comprar, ele queria conseguir essa bolsa. Ou juntar o dinheiro. E para juntar esse dinheiro, ele acaba conhecendo um professor, esse professor que faz essa pergunta para ele, percebe que ele é muito bom, acaba revisando o histórico dele e vê que ele é realmente muito inteligente e oferece uma oportunidade para ele de negócio, tipo pirâmide, brincadeira. A oportunidade que ele oferece é a seguinte: ele é professor do MIT, mas no final de semana ele leva alunos que são muito bons em matemática, no caso são muito bons, têm uma habilidade muito especial em memória principalmente, para Las Vegas para jogar 21. 21 é um jogo de cartas onde você ganha se você fizer 21 ou tiver a, vamos dizer assim, a pontuação mais alta do que a mesa. Você joga contra a mesa, contra o decker. E o cara simplesmente era muito bom em matemática e aceitou a proposta porque era dinheiro fácil e vai para Vegas para aprender a contar cartas. É isso que você faz, você acaba contando cartas. Enfim, o baralho é cíclico, você acaba dando um determinado valor para as cartas e a partir disso você consegue estatisticamente ganhar do deck. O deck não está contando, o deck está jogando contra você, então estatisticamente ou você passa do 21 ou você perde pro deck. E o cara aprendeu a contar, então sempre ele ganhava com 21 ou 20. Um dos filmes que eu vou trazer também faz isso, que é Rayman, mas nesse filme o foco é ele juntar dinheiro para pagar a faculdade. Acaba acontecendo vários problemas, não vou dar spoiler sobre o que acaba acontecendo. Sei que é bem inteligente, principalmente o começo do filme, essa parte do locutor é bem interessante. Você fica meio instigado a jogar um poker online, mas não botem dinheiro nisso, tá? Não botem dinheiro nisso. Não é porque o cara é muito bom e ele era super dotado que você vai fazer a mesma coisa. Ou bote e fique milionário e divida o dinheiro comigo, porque a ideia foi minha. Vai de cada um. Esse foi o episódio de hoje. Esse foi o episódio 12, na verdade. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos bem. E antes do valeu, curte aí o vídeo. Não custa nada. Se você está no Spotify, segue aí o perfil do Matemática Rui. Se inscreve no canal. Estamos quase chegando a 700 inscritos. Falta um inscrito. E é isso. E agora sim. Valeu!